Você acredita que uma criança de 4 anos pode saber detalhes sobre uma fazenda que nunca visitou? Sobre pessoas que nunca conheceu? E se eu te disser que ela conhecia até mesmo onde estava enterrado o cachorro da família? O que você está prestes a ouvir aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, e deixou uma família inteira sem dormir por meses. Uma história que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre vida e morte. Em 2015, a pequena Ana Clara, de apenas 4 anos, começou a contar histórias que pareciam impossíveis. Ela falava sobre uma fazenda no interior, sobre plantações de café, sobre um homem chamado João que cuidava dos cavalos. Mas Ana Clara nunca tinha saído da capital paulista. Nasceu e cresceu no apartamento da família em Moema. Nunca tinha visto uma fazenda na vida real. A mãe dela, Márcia, no início, achou que era imaginação infantil. Coisa normal de criança, né? Mas Ana Clara começou a dar detalhes. Detalhes que uma criança de 4 anos não deveria saber. Ela falava sobre a cor exata da casa da fazenda, azul desbotada com janelas brancas, sobre o poço no quintal, sobre a mangueira centenária no terreiro. E então, Ana Clara disse algo que gelou o sangue da mãe. Mãe, o Rex está enterrado embaixo da mangueira. Ele era meu cachorro. Márcia sentiu um arrepio. Como uma criança poderia saber sobre um cachorro enterrado? E por que ela falava como se fosse dela? Mas o que aconteceu depois foi ainda mais chocante. Ana Clara não parava de falar sobre essa fazenda misteriosa. Todos os dias, novos detalhes surgiam. Detalhes que não faziam sentido para uma criança da capital. Ela descrevia o cheiro do café torrado de manhã cedo, o barulho das galinhas no terreiro, o gosto da rapadura feita em casa. Coisas que ela nunca tinha experimentado. Márcia começou a anotar tudo. Cada detalhe, cada nome, cada descrição. E a lista estava ficando assustadoramente específica. Mãe, lembra quando a vaca mimosa teve o bezerro? Eu ajudei o João a puxar. Uma criança de 4 anos falando sobre parto de vaca? Márcia não conseguia mais ignorar. Então Ana Clara começou a chorar. Chorar muito. E entre as lágrimas, ela disse: Eu quero voltar para casa, mãe. Eu quero voltar para minha fazenda. Márcia abraçou a filha, sem saber o que fazer. Como explicar para uma criança que aquilo era impossível? Como explicar que ela estava falando de um lugar que talvez nem existisse? Mas a curiosidade estava corroendo Márcia por dentro. E se existisse mesmo uma fazenda como Ana Clara descrevia? E se sua filha estivesse falando a verdade sobre algo que ela não conseguia explicar? Foi então que Márcia tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida da família. Ela ia procurar essa fazenda misteriosa. Márcia decidiu investigar cada detalhe que Ana Clara tinha contado. Ela começou pelas cidades do interior de São Paulo, ligando para prefeituras, cartórios e associações rurais. Oi, boa tarde. Estou procurando uma fazenda com casa azul desbotada, janelas brancas, uma mangueira centenária no terreiro. As pessoas do outro lado da linha achavam estranho. Como alguém procurava uma propriedade com descrições tão específicas, mas sem saber o endereço ou o nome dos donos? Márcia não desistiu. Ligou para dezenas de lugares: Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Piracicaba, sempre com a mesma pergunta, sempre com a mesma resposta. Não conhecemos nenhuma fazenda com essas características. Ana Clara continuava contando mais detalhes. Ela falava sobre o barulho específico da porteira enferrujada, sobre o galo Pedrão que cantava sempre às 5 da manhã, sobre a cerca de madeira que estava quebrada, do lado esquerdo da entrada. Mãe, o João sempre esquece de consertar aquela cerca. Ele fala que vai fazer, mas nunca faz. Márcia anotava tudo. Sua lista já tinha mais de 50 detalhes específicos, coisas que uma criança de cidade não deveria saber. Ana Clara, como você sabe que o João esquece de consertar a cerca?
Porque ele sempre foi assim, mãe. Desde pequenininho, ele promete e esquece, mas ele tem um coração bom. A forma como Ana Clara falava sobre João era estranha. Ela não falava como uma criança que estava imaginando um personagem. Falava como alguém que conhecia intimamente a personalidade de uma pessoa real. Uma noite, Ana Clara acordou chorando. Márcia correu para o quarto dela. "O que foi, minha filha?" "Mãe, eu sonhei que estava na fazenda, mas estava tudo escuro. Eu não conseguia respirar direito." Ana Clara descreveu um sonho angustiante. Ela estava deitada numa cama, com dificuldade para respirar. Havia pessoas chorando ao seu redor e uma sensação de que estava se despedindo de tudo. "Eu queria falar com o João uma última vez, mãe. Queria dizer que eu o amava, mas as palavras não saíam." Márcia ficou arrepiada. Aquilo não parecia um sonho de criança. Parecia uma memória de morte. No dia seguinte, Márcia intensificou as buscas. Ela expandiu a área de pesquisa. Começou a ligar para cidades mais distantes, para regiões que nem imaginava antes. Foi quando recebeu uma ligação que mudou tudo. "Senhora, meu nome é José. Trabalho no cartório de Ribeirão Preto. A senhora ligou aqui ontem perguntando sobre uma fazenda específica?" "Sim, liguei." "Pois é, tem uma situação muito estranha aqui. Encontramos registros de uma propriedade que bate exatamente com sua descrição. Mas tem algo que a senhora precisa saber." Márcia segurou o telefone com força. Seu coração disparou. A fazenda existe e pertenceu a uma mulher chamada Ana Clara Santos. Ela morreu há 12 anos. O silêncio na linha foi ensurdecedor. Márcia não conseguia processar o que estava ouvindo. Mas o mais estranho é que ela morreu exatamente 1 ano antes da sua filha nascer. E havia mais uma coisa nos registros. "Que coisa?" perguntou Márcia, com a voz tremendo. Ana Clara Santos morreu aos 28 anos de pneumonia. Ela era solteira, não tinha filhos. Mas nos registros médicos consta que ela tinha uma obsessão. Queria plantar um campo de girassóis antes de morrer. Márcia precisou se sentar. Girassóis? Ana Clara nunca havia mencionado girassóis. Ou tinha mencionado. "Senhor, a fazenda ainda existe?" "Existe sim. Agora pertence ao sobrinho dela, João Santos. Ele ainda mora lá e cuida do lugar." João! O mesmo João que Ana Clara sempre mencionava. Como isso era possível? Márcia conseguiu o telefone de João e ligou no mesmo dia. Quando ela explicou a situação, João ficou em silêncio por longos minutos. "Senhora, isso é impossível. Minha tia morreu há 12 anos. Como uma criança pode saber sobre ela?" Márcia começou a contar os detalhes que Ana Clara havia mencionado. A casa azul desbotada, o poço no quintal, a mangueira centenária, a cerca quebrada. "Meu Deus!" murmurou João. "Cada palavra que a senhora está falando é verdade. Até a cerca quebrada. Eu sempre esqueço de consertar mesmo." "E o cachorro?" Minha filha falou sobre um cachorro chamado Rex. João começou a chorar no telefone. Rex foi o cachorro da minha tia. Ele morreu poucos meses antes dela. Está enterrado exatamente onde sua filha disse, embaixo da mangueira. "João, isso pode parecer loucura, mas eu preciso levar minha filha aí. Preciso entender o que está acontecendo." "Traga ela, por favor. Eu preciso ver isso com meus próprios olhos." Márcia marcou a visita para o sábado seguinte. Não contou para Ana Clara onde estavam indo. Queria ver a reação natural da criança. Na sexta-feira à noite, Ana Clara estava agitada. Ela não conseguia dormir. "Mãe, amanhã eu vou para casa, né?" "Como assim, filha?" "Eu sei que você marcou de me levar para a fazenda. Eu posso sentir." Márcia ficou arrepiada. Ela não havia contado nada para Ana Clara. Como a criança poderia saber? Ana Clara
Você tem certeza que quer ir? Tenho, mãe. Eu preciso ver o João. Preciso dizer para ele que eu estou bem. No sábado de manhã, durante a viagem para Ribeirão Preto, Ana Clara ficou cada vez mais agitada. Ela olhava pela janela do carro com uma expressão que Márcia nunca tinha visto. Mãe, está perto. Eu consigo sentir o cheiro da terra. Que cheiro, filha? O cheiro da terra depois da chuva. O cheiro do café secando no terreiro. O cheiro de casa. Quando chegaram à estrada de terra que levava à fazenda, Ana Clara começou a chorar. É aqui, mãe. É por aqui. Márcia nunca havia contado para Ana Clara o endereço. Não havia mostrado mapas ou fotos, mas sua filha estava guiando o caminho como se conhecesse cada curva daquela estrada. Vira à esquerda depois da cerca amarela, disse Ana Clara. Márcia virou, e lá estava a cerca amarela que ela nunca havia mencionado. Agora segue reto até a porteira de madeira. Você vai ouvir o barulho quando abrir. A porteira estava exatamente onde Ana Clara disse. E quando Márcia a abriu, ela rangeu alto, exatamente como uma porteira enferrujada. Chegamos, mãe. Chegamos em casa. E então Márcia viu. A casa azul desbotada, as janelas brancas, a mangueira centenária no terreiro. Exatamente como Ana Clara havia descrito. João apareceu na varanda, e o que aconteceu em seguida deixou todos sem palavras. Ana Clara desceu do carro e parou. Ela olhou para João na varanda e seus olhos se encheram de lágrimas. João, você está tão grande, disse ela com uma voz que não parecia de criança. João desceu os degraus da varanda devagar, sem acreditar no que estava vendo. Ana Clara correu em direção a ele. Meu menino, como eu senti sua falta. Ela abraçou as pernas de João como se fosse uma despedida que havia ficado incompleta por 12 anos. João se ajoelhou e olhou nos olhos da criança. Você é mesmo ela? Sou eu, João. Voltei para te ver. Márcia observava a cena sem conseguir se mexer. Sua filha de 4 anos estava consolando um homem adulto com uma intimidade que era impossível de existir. Tia, por que você foi embora sem se despedir? Perguntou João com a voz embargada. Não deu tempo, meu amor. Aconteceu muito rápido, mas eu tentei te chamar. Você estava dormindo. Ana Clara começou a andar pela fazenda como se fosse a dona do lugar. Foi direto para a mangueira centenária e se ajoelhou no chão. Oi, Rex, meu menino bonito. Ela começou a conversar com o túmulo do cachorro como se ele estivesse vivo. João confirmou para Márcia que era exatamente ali que Rex estava enterrado. Mãe, posso mostrar meu quarto para você? Perguntou Ana Clara. Ela entrou na casa sem pedir permissão. Foi direto para um corredor no fundo e abriu uma porta específica. Esse era meu quarto, disse ela naturalmente. João confirmou. Era o quarto onde Ana Clara Santos dormia. O quarto que havia ficado fechado desde que ela morreu. Ana Clara abriu um armário antigo e pegou uma caixa de sapatos empoeirada de uma prateleira alta. Minhas fotos, disse ela. João ficou paralisado. Ele nunca havia mostrado aquela caixa para ninguém. Nem sabia que ela existia naquele armário. Ana Clara abriu a caixa e começou a folhear as fotos. Eram fotos antigas da fazenda, da família Santos, dos animais. Olha, João, você aqui ainda era baixinho. Lembra quando eu te ensinei a ordenhar a mimosa? Na foto havia realmente uma vaca sendo ordenhada e, no fundo, uma mulher jovem ensinando um menino. Uma mulher que se parecia assustadoramente com Ana Clara. Essa vaca ainda existe? Perguntou Ana Clara. Não, tia. A mimosa morreu há 5 anos. Ana Clara ficou triste. Ela era tão dócil, nunca chutava quando eu ordenhava. João olhou para Márcia. Mimosa era realmente dócil para minha tia, mas era brava com todo mundo. Só deixava minha tia chegar perto na hora da ordenha.
Ana Clara continuou mexendo na caixa. Puxou uma foto específica e mostrou para João. Lembra desta festa? Era o seu aniversário de 15 anos. Você ficou bravo porque eu não deixei você beber pinga. João precisou se apoiar na parede. Como você pode lembrar disso? Eu tinha esquecido completamente dessa foto. Você queria impressionar a Maria, filha do seu Antônio, mas eu disse que você era muito novo. Ah, Maria? Sussurrou João. Eu estava apaixonado por ela naquela época. Ninguém mais sabia disso. Ana Clara sorriu. Eu sabia, João. Eu sempre soube de tudo sobre você. Então ela foi até a janela do quarto e apontou para uma árvore específica no pasto. Meus girassóis iam ficar lindos ali, né, João? Bem no lugar onde o sol bate a tarde toda. João começou a chorar. Tia, eu nunca plantei os girassóis. Eu prometi, mas nunca consegui. Eu sei, meu amor. Mas agora nós podemos plantar juntos. Ana Clara saiu do quarto e foi direto para a cozinha. Ela abriu um armário específico e pegou uma lata velha de biscoitos. Minha receita ainda está aqui, disse ela, tirando um papel amarelado de dentro da lata. João olhou por cima do ombro dela. Era uma receita de bolo de fubá, escrita à mão, com uma caligrafia que ele conhecia muito bem. Essa é a letra da minha tia, murmurou ele para Márcia. Ana Clara pegou um lápis e começou a escrever no verso do papel. Sua letra de criança estava reproduzindo exatamente a mesma caligrafia da receita. Olha, João, eu ainda sei escrever igual. A semelhança era perturbadora. Uma criança de 4 anos estava reproduzindo a caligrafia de uma mulher adulta que morreu 12 anos antes. Ana Clara, como você sabe onde as coisas ficam nesta casa? Perguntou Márcia. Porque eu morei aqui, mãe. Esta é minha casa. Ela levou Márcia até a sala e mostrou uma estante cheia de livros. Meu livro favorito, disse ela, pegando um exemplar gasto de O Pequeno Príncipe. João confirmou. Era realmente o livro que Ana Clara Santos mais gostava. Ela relia várias vezes por ano. Ana Clara abriu o livro numa página específica e começou a recitar de memória. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Era minha frase favorita, ela explicou. Eu sempre dizia isso quando falava sobre você, João. João não conseguia mais conter as lágrimas. Você sempre falava isso mesmo, tia. Sempre. Ana Clara foi até um móvel antigo e abriu uma gaveta que estava emperrada. Ainda está difícil de abrir, disse ela, fazendo força. De dentro da gaveta, ela tirou um envelope lacrado. Minha carta para você, João. Eu escrevi, mas não deu tempo de entregar. João abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a mesma caligrafia que estava na receita. João, se você está lendo isso, é porque eu parti. Não fique triste, meu menino. Eu sempre vou estar olhando por você. Plante os girassóis por mim. Eles vão te lembrar que o amor não morre nunca. Sua tia que te ama para sempre, Ana Clara. A carta estava datada de uma semana antes da morte de Ana Clara Santos. João, você já viu essa carta antes? Perguntou Márcia. Nunca. Nem sabia que existia. Ana Clara pegou a carta das mãos de João e apontou para uma frase específica. Viu? Eu prometi que sempre ia olhar por você. E estou olhando. Então ela correu para o quintal e foi direto para um canteiro abandonado nos fundos da casa. Eram aqui as minhas flores, disse ela, ajoelhando na terra seca. Eu plantava sempre cravos brancos para a vovó Rosa. João explicou para Márcia que Ana Clara Santos sempre mantinha um canteiro de cravos brancos. Era uma tradição da família, uma homenagem à avó. Vovó Rosa dizia que cravos brancos trazem proteção, continuou Ana Clara. Ela ensinou isso para mim quando eu era pequena. A vovó Rosa morreu quando eu tinha 10 anos, disse João. Minha tia sempre contava as histórias dela. Ana Clara começou a cavar a terra com as mãos. Está aqui,
disse ela, puxando algo enterrado. Era uma pequena estatueta de santo, suja de terra. Santo Antônio, disse ela. Eu enterrei aqui quando fiquei doente. Pedi para ele me curar. João reconheceu imediatamente. Eu procurei essa imagem por anos. Minha tia sempre rezava para ela. Desapareceu quando ela adoeceu. Ana Clara limpou a estatueta com carinho. Ele não pôde me curar naquela vida, João, mas me trouxe de volta nesta. Ana Clara ficou em pé e olhou para João com uma expressão muito séria para uma criança de 4 anos. João, você ainda tem pesadelos? João ficou paralisado. Como você sabe disso? Porque eu sei que você nunca superou minha morte. Eu vejo você chorar sozinho no quarto. Márcia não entendia como sua filha poderia saber sobre pesadelos de um homem que nunca havia encontrado antes. Tia, eu sonho com você toda semana. Sonho que você está doente e eu não consigo te ajudar. Eu sei, meu amor, mas agora você pode parar de sofrer. Eu estou bem. Ana Clara pegou a mão de João e o levou até a varanda. Ela se sentou no balanço velho de madeira, como se fosse seu lugar habitual. Lembra quando eu contava histórias para você aqui? Lembro, tia. Você inventava histórias sobre príncipes e princesas. Não eram inventadas, João. Eram memórias de outras vidas. A frase saiu naturalmente da boca de Ana Clara, mas deixou todos arrepiados. Outras vidas? Perguntou Márcia. Sim, mãe. Eu já vivi muitas vezes, mas esta é a primeira vez que eu volto para o mesmo lugar. João olhou para Ana Clara com curiosidade. Por que você voltou? Porque você estava sofrendo muito e porque eu tinha uma promessa para cumprir. Que promessa? Ana Clara levou João até a janela da cozinha e apontou para o terreno vazio ao lado da casa. Os girassóis, João. Eu prometi que ia plantar um campo de girassóis. Mas você morreu antes de plantar. Por isso eu voltei, para terminar o que comecei. João ficou emocionado. Você realmente voltou só para plantar girassóis? Não só por isso. Voltei para dizer que eu te amo, que eu nunca te abandonei e que você não precisa mais se culpar. Me culpar por quê? Por não ter me salvado. Você sempre achou que foi culpa sua eu ter morrido. João começou a chorar. Eu devia ter te levado para o hospital antes. Devia ter insistido. Não, João. Era minha hora. Não tinha nada que você pudesse fazer. Ana Clara abraçou João com toda a força que suas pequenas mãos permitiam. Meu menino, você cuidou de mim com tanto amor. Você foi o melhor sobrinho que eu poderia ter. Tia, eu sinto tanto sua falta. Eu sei, mas agora você pode guardar só as lembranças boas. Eu estou aqui, não estou? João sorriu no meio das lágrimas. Está sim. Ana Clara se soltou do abraço e olhou para Márcia. Mãe, eu posso ficar aqui hoje? Eu quero plantar as sementes. Que sementes, filha? Ana Clara correu para dentro da casa e voltou com um pacote de sementes de girassol. Estavam na gaveta da mesa da cozinha, disse ela. Eu comprei antes de ficar doente, mas não deu tempo de plantar. João confirmou. Ele nunca havia visto aquelas sementes antes. Estava começando a entender que Ana Clara havia deixado muitas coisas preparadas antes de morrer. Tia, você sabia que ia morrer? Eu sabia, João. Por isso escrevi a carta. Por isso escondi o Santo Antônio. Por isso comprei as sementes. E por isso você voltou? Exatamente, para terminar nossa história. Ana Clara abriu o pacote de sementes e despejou algumas na palma da mão. Vamos plantar juntos, João? Vamos realizar nosso sonho? João pegou as ferramentas de jardinagem e começou a preparar a terra junto com Ana Clara. Márcia observava, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Aqui, João, bem neste cantinho onde o sol bate mais forte, disse Ana Clara, apontando para um local específico. Ela começou a cavar pequenos buracos na terra
com uma precisão que impressionava. Suas mãos pequenas trabalhavam como se tivessem feito aquilo milhares de vezes. Tia, você lembra quando eu era pequeno e você me ensinou a plantar? Lembro, meu amor. Você tinha medo de sujar as mãos na terra. João sorriu. Você disse que a terra era sagrada, que tudo que plantamos com amor cresce. E eu estava certa, não estava? Olha o que cresceu do nosso amor. Ana Clara colocou delicadamente cada semente no solo. Enquanto plantava, ela começou a cantar uma música que João reconheceu imediatamente. Girassol, girassol, segue sempre o sol. Girassol, girassol, traz alegria para o coração. Você cantava essa música para mim quando eu era criança, disse João, emocionado. E você cantava comigo. Sua voz desafinada me fazia rir muito. João começou a cantar junto com Ana Clara. Sua voz adulta se misturava com a voz infantil dela, criando uma harmonia impossível entre duas épocas diferentes. Mãe, você pode ajudar a gente? Perguntou Ana Clara para Márcia. Márcia se ajoelhou na terra ao lado dos dois. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que era algo sagrado. O que eu faço? Segura minha mão, mãe, e segura a mão do João também. Os três ficaram de mãos dadas, formando um círculo ao redor das sementes plantadas. Agora fechem os olhos, instruiu Ana Clara. Vamos enviar amor para as sementes. Por alguns minutos, ficaram em silêncio. Márcia podia sentir uma energia estranha circulando entre eles. Pronto, disse Ana Clara. Agora elas vão crescer bonitas e fortes. João olhou para o canteiro com esperança. Quanto tempo vai demorar para brotar? Umas 2 semanas, mas você vai cuidar delas para mim, né? Vou, tia, todos os dias. Ana Clara se levantou e sacudiu a terra das mãos. Agora eu posso ir embora tranquila. Ir embora? Perguntou João, assustado. Não para sempre, João, mas eu não posso ficar aqui o tempo todo. Eu tenho que crescer na minha nova vida. João entendeu. Você vai continuar sendo a Ana Clara da Márcia. Vou, mas uma parte de mim sempre vai estar aqui com você. Ana Clara abraçou João mais uma vez. Obrigada por cuidar da nossa casa. Obrigada por manter tudo do jeito que eu deixei. Eu prometo que vou cuidar dos girassóis. Eu sei que vai. E toda vez que você olhar para eles, vai lembrar que o amor não morre nunca. O sol estava começando a se pôr quando Ana Clara disse que estava na hora de ir embora. João, você ainda tem aquele violão velho? Tenho, tia. Está guardado no seu quarto. Pegue ele. Quero que você toque nossa música uma última vez. João trouxe o violão e começou a tocar a música dos girassóis. Ana Clara cantou junto, mas sua voz estava diferente. Mais suave, mais distante. Girassol, girassol, nosso amor não tem fim. Girassol, girassol, sempre vou lembrar de mim. As palavras saíram naturalmente, como se ela estivesse improvisando uma despedida. Quando a música acabou, Ana Clara beijou a testa de João. Até logo, meu menino. Cuida bem dos nossos girassóis. Até logo, tia. Obrigado por voltar. Ana Clara pegou a mão de Márcia. Posso ir para casa agora, mãe? Márcia assentiu, ainda sem palavras para o que havia presenciado. Durante a viagem de volta para São Paulo, Ana Clara ficou quieta no banco de trás do carro. Márcia olhava pelo retrovisor e percebia que sua filha estava diferente. Ana Clara, você está bem? Estou, mãe. Só estou cansada. Mas não era só cansaço. Era como se Ana Clara estivesse se transformando gradualmente. Sua maneira de falar estava voltando ao normal de uma criança de 4 anos. Mãe, por que nós fomos naquela fazenda? Márcia quase freou o carro. Como assim, filha? Eu não lembro direito. Tem um homem bonito lá, né? Ele parecia triste. Ana Clara estava esquecendo.
As memórias de Ana Clara Santos estavam se apagando da mente da criança. Filha, você não lembra do que aconteceu hoje? Lembro que plantamos flores. Girassóis, né, mãe? Eu gosto de girassóis. Márcia percebeu que sua filha estava retornando ao seu eu original. A personalidade de Ana Clara Santos estava se dissolvendo. Mãe, posso dormir? Estou com muito sono. Pode, amor. Ana Clara dormiu durante todo o resto da viagem. Quando chegaram em casa, ela acordou completamente diferente. Mãe, onde nós fomos hoje? Eu sonhei que estava numa fazenda. Fomos visitar um amigo no interior. Ah, que legal! Ele era simpático? Ana Clara não se lembrava mais de João. Não se lembrava da casa, dos detalhes, das memórias. Era como se tudo tivesse sido apagado de sua mente. Nos dias seguintes, Márcia testou discretamente. Perguntava sobre a fazenda, sobre João, sobre os detalhes que Ana Clara havia mencionado com tanta precisão. Que fazenda, mãe? Que João? Eu não lembro de nada disso. Ana Clara havia voltado a ser completamente uma criança normal. Não falava mais sobre vidas passadas. Não demonstrava conhecimentos impossíveis. Uma semana depois, João ligou para Márcia. Márcia, você precisa saber. Os girassóis brotaram. Já? Não é muito cedo? É impossível, mas eles brotaram em uma semana. E tem mais uma coisa. O quê? Eles brotaram formando um coração perfeito, como se alguém tivesse planejado. Márcia ficou arrepiada. Você tem certeza? Tenho. Mandei uma foto no seu WhatsApp. Você precisa ver. A foto mostrava dezenas de brotos de girassol, formando um coração perfeito no canteiro. Era impossível que isso fosse coincidência. Márcia, eu acho que minha tia realmente voltou, e agora ela está em paz. João, a Ana Clara não se lembra mais de nada. Ela voltou a ser uma criança normal. Eu sei. Era o que tinha que acontecer. Ela cumpriu a missão dela. Márcia desligou o telefone e olhou para Ana Clara, que estava brincando com suas bonecas no chão da sala. Ana Clara, você gosta de girassóis? Gosto, mãe. São as flores mais bonitas do mundo. Por que você acha isso? Não sei. Eu só gosto. Elas me fazem sentir feliz. Ana Clara sorriu e voltou a brincar. Era uma criança normal, feliz, sem memórias de vidas passadas. Mas, algumas vezes, quando estava distraída, Márcia a ouvia cantarolando uma música específica. Girassol, girassol, segue sempre o sol. E nesses momentos, por alguns segundos, Ana Clara olhava pela janela com uma expressão muito madura para sua idade. Como se uma parte de Ana Clara Santos ainda estivesse ali, cuidando silenciosamente da nova vida que havia escolhido. 2 meses depois da visita à fazenda, Márcia recebeu uma ligação inesperada de João. Márcia, você precisa vir aqui. Aconteceu algo inacreditável. O que foi, João? Os girassóis. Eles floresceram, mas não são girassóis normais. João explicou que as flores haviam crescido em tamanhos diferentes, formando um padrão específico. Quando vistas de longe, criavam uma imagem clara, o rosto de uma mulher sorrindo. Márcia, é o rosto da minha tia, perfeito, como se ela tivesse desenhado com as próprias flores. Márcia decidiu voltar à fazenda, mas dessa vez não levou Ana Clara. Queria ver por si mesma o que estava acontecendo. Quando chegou lá, ficou sem palavras. O campo de girassóis realmente formava o rosto de uma mulher. E pela primeira vez, Márcia viu uma foto da verdadeira Ana Clara Santos. A semelhança com sua filha era perturbadora. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto, mesmo sorriso. João, isso é impossível. Eu sei, mas está acontecendo, e tem mais. João a levou para dentro da casa. No quarto que havia sido de Ana Clara Santos, em cima da cama, havia um desenho.
Encontrei isso ontem. Não estava aqui antes. Era um desenho infantil, feito com giz de cera, mostrando uma mulher adulta e uma criança plantando flores juntas. No canto, escrito com letra de criança: para João, com amor, Ana Clara. Minha filha fez esse desenho? Perguntou Márcia. Impossível. Ela não esteve aqui. E olha a data. No desenho havia uma data. Era do dia anterior. Ana Clara havia desenhado aquilo em São Paulo, mas, de alguma forma, o desenho havia aparecido na fazenda. Márcia voltou para casa intrigada. Quando chegou, encontrou Ana Clara desenhando na mesa da cozinha. O que você está fazendo, amor? Estou desenhando flores, mãe. Girassóis bonitos. No desenho, Ana Clara havia feito um homem alto cuidando de um jardim. Embaixo, ela escreveu: João e as flores da tia Ana. Filha, quem é esse João? Ana Clara parou de desenhar e olhou para Márcia com uma expressão confusa. Não sei, mãe. Ele apareceu na minha cabeça. Parece um homem bom. E quem é a tia Ana? Também não sei, mas ela está feliz agora. Márcia percebeu que, mesmo sem memórias conscientes, Ana Clara ainda tinha uma conexão com a fazenda e com João. Nas semanas seguintes, outros sinais começaram a aparecer. Ana Clara desenhava constantemente cenas da fazenda, sempre com um homem cuidando de girassóis. Mãe, posso mandar este desenho para alguém? Para quem, filha? Para o homem dos girassóis. Eu acho que ele vai gostar. Márcia decidiu mandar o desenho para João. Quando ele recebeu, ligou chorando. Márcia, este desenho mostra exatamente como está o campo hoje. Cada detalhe. Como ela pode saber? Não sei, João. Mas parece que a conexão entre vocês não se quebrou completamente. Sabe o que é mais incrível? Ontem eu estava triste, lembrando da minha tia, e de repente senti como se alguém estivesse me consolando. O que você sentiu? Uma sensação de paz, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Está tudo bem, meu menino. Eu estou aqui. Márcia ficou arrepiada. Que horas isso aconteceu? Umas 7 da noite. Por quê? Porque ontem, às 7 da noite, Ana Clara acordou do nada e disse: Mãe, o João está triste. Eu quero mandar um abraço para ele. Os dois ficaram em silêncio, processando a sincronicidade impossível. Márcia, eu acho que minha tia escolheu sua filha para continuar cuidando de mim, mesmo à distância. Um ano depois da primeira visita à fazenda, Márcia recebeu um convite inesperado de João. Márcia, os girassóis estão florescendo novamente, e desta vez eu quero que Ana Clara venha ver. João, você tem certeza? Ela não se lembra mais de nada. Eu sei, mas tenho a sensação de que ela precisa estar aqui. É importante. Márcia decidiu aceitar o convite. Durante a viagem, Ana Clara estava animada, mas não demonstrava reconhecimento do caminho. Para onde nós vamos, mãe? Visitar um amigo. Ele tem um jardim muito bonito. Quando chegaram à fazenda, Ana Clara desceu do carro e olhou ao redor com curiosidade. Que lugar bonito, mãe. Parece um lugar de história de fadas. João apareceu na varanda, mais magro, mas com um sorriso genuíno que Márcia não havia visto antes. Olá, Ana Clara. Você cresceu muito? Oi, seu João. Você tem girassóis, né? Tenho. Quer ver? Ana Clara correu na direção do campo sem medo, como se conhecesse o caminho. Quando viu as flores, ela parou e ficou em silêncio. Mãe, são as flores mais bonitas que eu já vi. O campo havia se expandido. Agora havia centenas de girassóis, todos voltados para o sol da tarde. O vento fazia um som melodioso passando entre as hastes. João, posso tocar nas flores? Pode, Ana Clara. Elas são suas também. Ana Clara caminhou entre os girassóis com reverência. De repente, ela parou numa parte específica do campo e se ajoelhou. Aqui, disse ela simplesmente. Aqui o quê, filha?
Perguntou Márcia. Aqui é especial. Aqui tem muito amor. João se emocionou. Era exatamente o local onde ele e Ana Clara Santos haviam plantado as primeiras sementes. Ana Clara, você gostaria de plantar mais girassóis? Posso? João trouxe as sementes e os três repetiram o ritual do ano anterior. Ana Clara plantou com o mesmo cuidado, a mesma precisão. Pronto, disse ela quando terminou. Agora elas vão crescer felizes. Durante o almoço, Ana Clara brincou pela fazenda com naturalidade. Ela encontrou brinquedos antigos guardados no sótão, como se soubesse onde procurar. Mãe, posso ficar aqui hoje? Você quer ficar, filha? Quero. Eu me sinto bem aqui, como se fosse importante. No final da tarde, quando chegou a hora de ir embora, Ana Clara abraçou João com carinho. Seu João, você não fica mais triste, tá? Por que você acha que eu fico triste? Não sei, mas eu sei que você é uma pessoa boa. E pessoas boas merecem ser felizes. João se ajoelhou e olhou nos olhos de Ana Clara. Obrigado, Ana Clara. Você me faz muito feliz. Eu posso voltar aqui outras vezes? Sempre que quiser. Durante a viagem de volta, Ana Clara dormiu tranquila. Quando acordou, perguntou: Mãe, nós vamos voltar para ver os girassóis? Você quer voltar? Quero. Eu acho que é importante cuidar das flores. Por quê? Porque quando a gente planta com amor, nunca morre, só se transforma. Márcia ficou arrepiada com a profundidade da frase vinda de uma criança de 5 anos. Nos meses seguintes, Ana Clara e João desenvolveram uma amizade especial. Eles trocavam desenhos, conversavam por telefone e Ana Clara sempre perguntava sobre os girassóis. Mãe, o João disse que as flores estão crescendo lindas. Você fica feliz com isso? Fico. Quando as flores estão felizes, as pessoas também ficam. E assim, o círculo se completou. Ana Clara havia cumprido sua missão: curar a dor de João, plantar os girassóis prometidos e criar uma nova forma de amor que atravessava vidas. O amor realmente não morre nunca. Apenas se transforma e encontra novos caminhos para florescer. E aí, me conta, como está se sentindo depois dessa história incrível de Ana Clara? Se essa história tocou seu coração, se você acredita que o amor realmente não morre nunca, se você quer continuar descobrindo casos fascinantes como este, aqui você vai encontrar as histórias mais emocionantes sobre reencarnação, vidas passadas e conexões que desafiam tudo o que conhecemos sobre a vida e a morte. E sabe o que mais? Compartilha este vídeo com alguém especial, com aquela pessoa que você sabe que vai se emocionar tanto quanto você se emocionou. Talvez seja sua mãe, seu pai, um amigo querido, ou até mesmo alguém que você perdeu e sente que pode estar cuidando de você de outra forma. Deixa nos comentários. Você já viveu algo parecido? Já sentiu uma conexão inexplicável com alguém? Já teve a sensação de que conhece uma pessoa há muito mais tempo do que deveria? Eu leio todos os comentários e adoro conhecer suas histórias. Obrigado por fazer parte desta jornada incrível comigo. Obrigado por acreditar que existem mistérios neste mundo que vale a pena explorar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o amor nunca morre, apenas se transforma.